Então agora vamos ver outra biblioteca que é bastante útil, especialmente se usam dados mistos. Portanto, o NumPy ajuda bastante se vocês estiverem a lidar com tabelas de números. Aí é só pôr em matrizes e fazer as contas assim. Se tiverem tabelas com dados categóricos e texto e coisas assim, e que podem ter de fazer processamento um pouco mais complexo e lidar com, no fundo, dados que são de tipos diferentes, então aí pode dar bastante jeito verem este Pandas, Python for Data Analysis, que se vocês já usaram o R, é parecido com os data frames do R, mas basicamente a ideia central é dar objetos que facilitam o trabalho com tabelas genéricas. Tem as colunas com nomes, tem índices nas tabelas, podem cruzar tabelas, juntar tabelas, extrair só as linhas que queremos, os registros que queremos, etc. Portanto, vamos ver alguns exemplos disso. O Pandas tem também muitas funções para visualização de dados e para análise de dados, portanto, para fazer gráficos como heatmaps, como distribuições, plots cruzados dos vários atributos para ver correlações. Enfim, há muitas coisas que já estão implementadas no Pandas e são bastante simples de usar porque o objeto que guarda a tabela depois tem essas funcionalidades e nós podemos mandá-lo fazer os gráficos diferentes, enfim, calcular estatísticas, etc. Portanto, o que vamos ver aqui, isto será só um conjunto de exemplos introdutórios, mas há dois objetos importantes no Pandas que nós vamos usar principalmente, que será a série. A série é, basicamente, podemos pensar como sendo um dicionário ordenado, em que temos um índice e os valores associados, e podem pensar também na série como uma coluna de uma tabela. Portanto, há um índice que identifica as linhas e a série é uma coluna dos valores da tabela com a identificação de cada registro ao qual cada valor pertence. O data frame é uma tabela que podemos imaginar como sendo um conjunto de séries, todas com o mesmo índice partilhado, que nos dão as várias colunas da tabela. Nós podemos criar uma série com o Pandas, portanto um objeto deste género, series, desta classe, fornecendo os valores e opcionalmente o índice. Se não dermos o índice, ele gera automaticamente o índice começando no 0 e com números inteiros. Portanto, a série irá fazer este mapeamento entre os valores do índice e os valores que nós estamos a dar. A utilidade disto é que se nós quisermos juntar, por exemplo, queremos juntar esta coluna a uma tabela, se a tabela tiver lá outros elementos, o próprio objeto do data frame vai fazer a correspondência correta pelo índice e não necessariamente pela ordem. Portanto, nós podemos acrescentar estes dados, por exemplo, a uma tabela que contenha mais elementos e atribuir àqueles. Portanto, podemos juntar as colunas à tabela sem estarmos simplesmente a seguir a ordem e o número de elementos, como fizemos com as temperaturas nos países. Tínhamos de assumir que era sempre o mesmo número de anos para poder encaixar na matriz. Podemos também criar uma série a partir de um dicionário, em que o índice será tirado das chaves do dicionário e os valores associados. As funcionalidades que nós vimos no NumPy têm também no Pandas. O Pandas está feito por cima do NumPy, também usa o NumPy e muitas daquelas funcionalidades vocês têm. Por exemplo, se tivermos esta série e compararmos com um número, esta operação vai ser distribuída por todos os elementos da série e vamos obter uma nova série com o mesmo índice e os valores booleanos correspondentes daquela comparação com cada um dos valores que nós tínhamos. Podemos também usar essas comparações, esses arrays de booleanos, arrays neste caso, essas séries de booleanos, para selecionar elementos que queremos da nossa série. Portanto, podemos usar esse array de booleanos para ir buscar os elementos que têm o valor true ali. Por isso, isto é o mesmo tipo de coisas que já vimos com o NumPy. A diferença é que agora temos estes índices, portanto não estamos limitados a ter sempre o mesmo número de elementos ou sempre na mesma ordem. Podemos saber quais é que são pelos índices. Quando juntamos um conjunto de séries,
Se vamos lidar com uma tabela mesmo, com as várias colunas, então o melhor é usar o data frame. O data frame podemos pensar como sendo um conjunto de séries, cada série correspondente a uma coluna, e o data frame é a tabela. Esta tabela cada coluna vai ter o seu nome, portanto aqui nós podemos criar o data frame com um dicionário que vai ter nas chaves do dicionário ter os nomes das colunas e depois ter os valores em cada coluna. Neste caso temos aqui um data frame criado por estes dados de estrelas, a distância ao Sol, a magnitude vista aqui da Terra e o tipo espectral. Vamos criar estas 3 colunas e este será o data frame. Portanto, agora nós temos isto neste formato que é parecido com a matriz do NumPy, mas as colunas têm os mesmos nomes, nós não precisamos saber onde é que ficam, podemos ir buscar pelos nomes, e as linhas têm este índice que identifica cada um dos registros. Portanto, se queremos fazer manipulações com a tabela, é mais prático usar estes objetos do Pandas. Podemos criar uma tabela, por exemplo, neste caso, usando ali o drop, estou a apagar colunas, estou dando ali o nome da coluna. Eu estou a indicar isso porque estou a dar este nome e estou a dizer que o drop é para ser feito na direção das colunas, portanto estou a apagar uma coluna. Também podemos fazer drop de linhas. E o que isto faz é dar-me uma tabela, devolve um data frame que não tem aquela coluna. Em geral, quando fazemos estas operações, o Pandas dá-nos ou uma cópia ou uma vista sobre a tabela, mas não altera a tabela original. Portanto, fazendo o drop, o output disto será só estas 2 colunas, mas a tabela original do start continua a ter as colunas todas. Quando faz cópia ou quando faz vista, depende de vários detalhes da seleção e às vezes também da otimização da memória, do tamanho das tabelas e assim. Portanto, se quiserem ver isso em detalhe, convém consultar a documentação, até porque isso varia um pouco de versão para versão. Ou então, se queremos uma cópia, podemos tornar isso explícito, dizer que queremos uma cópia daquele resultado e aí o Pandas faz mesmo uma cópia da tabela. Isso pode ser útil se quisermos depois fazer alterações dos valores e não alterar o original. Essa é a diferença entre a cópia e a vista, a view na tabela, porque a view mostra-nos só aquelas colunas, mas estamos a ver os dados originais. Portanto, se alterarmos a view, estamos a alterar os dados na tabela original. Portanto, em geral, se vocês querem ter uma cópia, garantam isso, dizendo mesmo que há uma cópia. Eu vou mostrar um exemplo adiante. Aqui temos outro exemplo do drop, em que estamos a usar o eixo 0, que é o das linhas. Então estamos a fazer o drop pelo índice de uma linha com o índice 2 e ficamos só com estas. Nós podemos indexar ou pedir uma coluna indexando pelos nomes das colunas. Portanto, se no data frame especificarmos o nome de uma coluna, obtemos a série que corresponde a essa coluna. Podemos também indexar linhas pelo índice, usando aqui o lock, ou então pelo número da linha, pela ordem da linha, se usarem o iloc aqui antes. Portanto, o lock quando estamos a usar o índice, o iloc quando queremos a linha 0, linha 1 e assim por diante, nesse caso ignorando o índice. Aqui, se fizermos star distance, dá-nos a série correspondente à distância da estrela ao Sol. Se fizermos star distance maior que 100, vai-nos dar uma série com o mesmo índice, mas com o verdadeiro e falso correspondente à comparação de cada um destes valores com o 100. Se usarmos isso para indexar as linhas da nossa data frame, ele vai-nos devolver um data frame apenas com as linhas correspondentes ao true. Portanto, estas são aquelas em que a distância é maior que 100. Estão a ver, desta maneira é bastante fácil nós selecionarmos registros da tabela com este tipo de condições, numa coluna qualquer, e quais as colunas que queremos, etc. Portanto, desta forma é muito fácil selecionar subconjuntos dos dados. Existem muitas maneiras de indexar os dados, de transformar os dados e assim, incluindo funções para mapear, por exemplo, funções por todas as células de uma lista, etc. Funções para fazer análise estatística, plots e assim por diante. Mas isso, se vocês quiserem, um dos livros que eu recomendo é mesmo sobre esta biblioteca, portanto tem muita coisa lá.
Isto é especialmente importante para quem lida com dados mistos. Se tiverem misturas de coisas como nomes e datas e valores e assim, então convém usar o Pandas, porque podem ter tudo na tabela, é mais fácil de utilizar. Se vocês só tiverem mesmo dados numéricos e forem matrizes todas do mesmo tamanho, não é? Dependendo do tipo de dados que têm, mas se for tudo matrizes retangulares, então pode não valer a pena o Pandas, podem fazer tudo com o NumPy e é capaz de ser mais simples a interface. Mas se lidarem com dados deste género, vale a pena perder algum tempo a olhar para o Pandas. Eu aqui vou dar só alguns exemplos simples para iniciar, um pontapé de partida, mas depois enfim, continuarão se tiverem interesse nisso. Então vamos ver este primeiro exemplo de contratos de despesa pública, é que temos os dados disponíveis ali. Não sei se este site está atualizado, já fiz isto há uns anos, mas na altura pelo menos podia-se descarregar num formato CSV as listagens das adjudicações de contratos com instituições públicas, com o Estado, etc. Só permitia descarregar 2.000 registros de cada vez. Portanto, dávamos o início a data inicial e depois davam 2.000 registros, não davam mais. Então o que fiz foi pedir dois ficheiros, um a partir de 1 de janeiro de 2015 e outro a partir de 20 de janeiro de 2015, que tem alguma sobreposição com os 2.000 registros que vieram ali. Sim, isto é só um exemplo, se nós quiséssemos o ano todo, podíamos descarregar vários ficheiros e depois juntar. Portanto, vamos ver como é que podemos juntar estes dados. Os dados vêm assim, têm isto é se eu abrir o CSV na folha de cálculo, portanto tem o objeto de contrato, o tipo de procedimento, tipo de contrato e assim por diante. E para lermos o CSV, no Pandas podemos usar simplesmente esta função readCSV. Esta função do Pandas lê o ficheiro CSV e devolve um data frame com a tabela. Neste caso, só precisamos dizer que o separador é ali o ponto e vírgula e o Pandas automaticamente identifica os títulos das colunas e lê a tabela toda. Portanto, vamos obter aqui duas tabelas lendo os dois ficheiros, aquele descarregado no dia 1 de janeiro, começando no dia 1 de janeiro e o outro começando no dia 20 de janeiro. Podemos pedir aqui este atributo colunas, columns do data frame, dá-nos a lista dos nomes das colunas. Portanto, temos aqui um índice, foi criado pelo Pandas, pelo data frame, depois objeto de contrato, tipo de procedimento e assim por diante. Portanto, isto foi retirado do ficheiro aqui, começando na primeira linha. Depois, podemos também juntar as duas tabelas. Nota que nós lemos as duas, uma do ficheiro começando no dia 1 de janeiro, outra no ficheiro começando no dia 20, e então podemos concatenar as tabelas. A nova tabela será a concatenação destas duas tabelas e a concatenação no Pandas vai simplesmente juntar os registros das duas tabelas, alinhando as colunas pelo nome. Portanto, é possível fazer isto se houver colunas omissas ou assim, depois ficamos com registros com valores omissos, mas não precisamos ter exatamente as tabelas iguais para fazer a concatenação. Pode? Sim, pode ser. Ficamos com ficheiros omissos na tabela, mas nós podemos juntar tabelas. Tem maneiras mais sofisticadas também de juntar e assim, mas o Pandas está mesmo pensado para esse tipo de coisa. Vai, mas aí podemos ver esse problema. Então, há uma coisa um problema que vamos ter é que temos duplicados porque aquele ficheiro que começa no dia 20 de janeiro apanha alguns do ficheiro que começou no dia 1 de janeiro. Portanto, há ali uma pequena sobreposição. Mas nós podemos fazer o duplicated vai devolver um índice, uma série, desculpem, com o índice da tabela e um falso naqueles registros que são o primeiro registro encontrado e um true se houver algum registro anterior que tem todos os campos iguais àquele. Portanto, se houver um para trás que está a repetir tudo, esse é marcado como duplicado. E aqui nós podemos fazer, portanto, desta série que tem os verdadeiros e falsos, podemos usar este método value count que nos vai dar os valores diferentes que existem nessa série e quantas ocorrências
cada valor é que tem. Portanto, esta série só tem true e false, tem 3.632 falsos, portanto estes são aqueles registros que não têm nenhum duplicado antes, e 368 verdadeiros, que são aqueles para os quais ele já passou antes por algum que é exatamente igual em todos os casos. Também podemos fazer isto como uma série. A série funciona como um dicionário, nós podemos pedir um valor correspondente a uma chave, e aqui estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo. O DUPS é uma série com 4.000 registros, com verdadeiro e falso. O DUPS Value Count, o resultado do Value Count, é uma série com um elemento para cada valor diferente que esta tenha, portanto neste caso só tem 2, em que esses valores são os índices e os valores correspondentes são as contagens. Portanto, desta série obtemos esta outra série. E agora desta outra podemos ir buscar o elemento, o valor associado ao índice true. Portanto, aquele elemento true, e assim sabemos quantos duplicados é que são. Portanto, o Pandas, isto pode exigir alguma prática para não baralhar muito, mas depois de terem alguma experiência com o Pandas, conseguem fazer este tipo de coisas muito rapidamente no código, com o código bastante sucinto, porque tem lá as ferramentas todas para isto. Para tirar os duplicados também é fácil, porque existe uma função, um método do DataFrame, que é o drop duplicates, portanto todos aqueles que ficam a true, que têm um repetido anterior, são retirados. Agora, temos aqui outro problema, que é, como os índices são gerados automaticamente quando lemos o ficheiro, o primeiro ficheiro que lemos aqui teve o seu índice gerado, do 0 em diante, e depois o segundo teve outra vez o índice gerado a seguir. Portanto, se nós pedimos pelo índice, por exemplo, qual é a linha da tabela que tem o índice 1100, vamos obter dois registros, um que veio do primeiro ficheiro e outro que veio do segundo ficheiro. E isto não é muito bom, porque depois, se queremos usar os índices, fica aqui um pouco ambíguo. Também podemos fazer simplesmente o reset index e agora ele gera um novo índice começando do 0 e pronto, já ficou tudo organizado. Portanto, agora só nos aparece o primeiro, o outro já ficou lá mais para a frente. Portanto, desta maneira, o que fizemos aqui foi, basicamente isto foi só para mostrar, mas o que precisávamos fazer é ler as duas tabelas, concatenar, tirar os duplicados e recriar o índice. Portanto, desta maneira ficamos com os dados juntos, tiramos os repetidos e fica tudo com o índice corrido. Agora, se formos ver aqui o campo do preço contratual, temos aqui este formato interessante que parece ter sido feito de propósito para dificultar a análise dos valores, porque em vez de ter um valor nos euros, tem os milhares com o ponto, depois as casas decimal com a vírgula, e ainda tem um espaço e o sinal de euros, que é para ser mesmo um texto, e não conseguimos fazer contas com aquilo. Portanto, se quisermos fazer um gráfico ou calcular médias ou coisas assim, precisamos de converter estes números para números mesmo, portanto, estas strings de texto para números. Não dá para fazer isto trivialmente, porque como tem aqueles caracteres extras assim, não podemos simplesmente dizer float disto, porque tem aqui várias coisas trocadas. Então, o que precisamos fazer é primeiro apagar ali aquele ponto, depois substituir a vírgula por um ponto, porque essa é a convenção da casa decimal que o Python está à espera, e retirar dali aquela parte que tem o espaço. Assim. Então, basicamente é isto. Vamos pegar em cada string destas, fazemos o split pelo espaço, este espaço aqui, e ficamos com a primeira parte, que é isto. Depois, vamos substituir o ponto por nada, vamos tirar o ponto, e substituir a vírgula pelo ponto. Para fazer isto, se vocês forem buscar a coluna da tabela, provavelmente ele vai criar uma cópia, mas depois, cada vez que vão mexer aqui, ele vai aparecer um aviso para dizer, cuidado, estão a mexer numa cópia e não estão a alterar os valores originais. Para evitar esse aviso, nós vamos pôr ali explicitamente que queremos uma cópia. Portanto, vamos buscar da tabela que nós temos, a tabela é esta onde já está tudo junto, vamos buscar a coluna do preço contratual, mas pedimos para fazer uma cópia dessa coluna. Portanto, agora esta série dos preços é uma cópia da coluna do preço contratual. Vamos percorrer todo o índice desta série e para cada elemento lá vamos fazer esta transformação. Tiramos
fazemos o split do texto que está ali, a substituição, e voltamos a pôr a string dentro da série, no mesmo sítio. Portanto, o que fazemos neste ciclo é basicamente limpar a string para ficar com uma representação que pode ser convertida em número. E depois vamos pôr na nossa tabela original, na coluna do preço contratual, a conversão desta string com os preços, que neste momento está com texto, com string, esta série com as strings dos preços, vamos convertê-la para float. Agora já dá porque já tirámos ali aquele ponto, pusemos o ponto aqui, tiramos as coisas extra e já dá para fazer a conversão. Portanto, fazendo isto, nós obtemos agora, no preço contratual, já temos o valor mesmo em euros e já podemos fazer alguma coisa, como por exemplo ver o máximo, a média, a mediana, o mínimo, e isso existe mesmo nestes métodos da série. Portanto, é fácil vocês tirarem estas estatísticas, ou mesmo podem pedir um resumo da tabela e obtêm estes valores todos para a tabela, ou fazer os gráficos, etc. Aqui, nós podemos ver o mínimo do preço contratual é zero, quer dizer que há alguns casos em que o preço está lá a zero, o que é um pouco estranho, mas podemos agora procurar esses casos e ver quais são. Portanto, posso criar ali uma máscara que tem da tabela, vou comparar a tabela, o preço contratual com o zero. Portanto, da tabela peço a série correspondente à coluna preço contratual, comparo com o zero, obtenho uma série com os índices e os verdadeiros ou falsos, e agora até posso fazer o somatório desta série. Quando peço o somatório dessa série, o Pandas vai somar os valores que estão na série, mas se esses valores forem booleanos, vai somar 0 por cada falso e 1 por cada true. Portanto, esta é uma maneira fácil de contar quantos é que são verdadeiros, e posso ver que há 9, nestes registros há 9 que têm 0 de preço contratual. Se eu quiser ver quais são, é fácil, basta da tabela pedir indexar por aquela série. Portanto, esta série mask tem todos os índices, todos os valores do índice da tabela, que é uma série da coluna toda, e os verdadeiros ou falsos com verdadeiro naqueles cujo preço contratual é 0. Portanto, quando eu uso isso para indexar a tabela, vai-me dar todas as linhas que têm o valor verdadeiro correspondente. Portanto, tenho aqui os 9 casos em que o preço contratual é 0. Não. Aqui, sim. Fazer substituição do preço contratual, supostamente é uma string, não é? Sim. Por uma ou outra. Exato. Eu aceitei isso à vontade, não? Porque isto é uma série, não é? Tem índice de valor em strings. Esta série, S type float, é a série convertida com os valores para float. Mas é também uma série, tem o índice e o valor. Esta série tem também, na tabela, esta coluna tem os índices da tabela e o valor. Portanto, ele sabe exatamente onde é que há de pôr cada um. Pelos índices, exato. Se houver aqui valores omissos, não são substituídos e assim por diante. Portanto, estas junções são sempre feitas pelos índices e assim ele sabe o que é que tem de pôr onde. Se fizéssemos o equivalente a isto com o NumPy, tínhamos de garantir que tínhamos o número certo de elementos e as colunas tinham o mesmo tamanho, etc. Aqui é mais... Sim, convém que haja... No caso de repetições, ele é relativamente inteligente e vai pela ordem e assim, mas é mais arriscado, pode dar depois coisas estranhas quando estamos a perguntar. Portanto, em geral, convém que o índice não tenha repetições. Mas não é tão exigente como o dicionário. O dicionário não permite mesmo repetições e as séries permitem. Pode depois dar coisas estranhas, temos mesmo menos controle do que está a acontecer. Portanto, tendo isto, agora podemos ver, por exemplo, os gastos acumulados ao longo desta série. Podemos ir pela soma cumulativa, não é? Fazemos a soma, o custo para todo isto. E isto, a soma cumulativa desta série, é também uma série com os mesmos índices, mas com o valor acumulado. E a série tem um método plot. No fundo, o Panda está a usar o PyPlot também por trás, aqueles plots que nós fizemos, mas está a dar-nos uma interface mais prática para fazermos. Portanto, escusamos estar a criar um gráfico e a fazer o plot
com os valores da série, o X e o Y, a própria série sabe como desenhar o gráfico e facilita-nos o trabalho aqui. Portanto, basicamente, basta chamar da série o plot. Estas duas linhas extra é só para gravar a imagem e depois fechar, porque eu não queria ver o plot, só queria guardar a imagem. Mas isto agora, temos o índice aqui e temos o valor acumulado, o preço acumulado até ao fim da série. Podemos também fazer este histograma. Portanto, as séries têm um método HIST para fazer o histograma. Nós dizemos quantos bins, quantas colunas é que queremos, e podemos ir buscar da nossa tabela a coluna pelo nome e dizer para fazer o histograma. Portanto, neste caso, eu estou a dividir em duas categorias, são os contratos mais dispendiosos, se for mais de 50 mil euros, e os restantes, se for menos ou até 50 mil euros. Portanto, esta máscara será ir buscar à tabela o preço contratual mais de 50 mil, portanto, será verdadeiro todos os que forem mais de 50 mil, e então, quando eu vou buscar à minha tabela indexar por esta máscara, obtenho apenas as linhas correspondentes aos preços contratuais mais de 50 mil, e agora posso fazer o histograma, e a mesma coisa para os menores. Notem que isto não precisa de ser a mesma coluna, eu posso estar a fazer a condição de uma coluna e fazer o plot de outra, só neste caso é a mesma, mas foi aqui por acaso. Portanto, aqui tenho os com mais de 50 mil, estão bastante concentrados aqui nos 50 mil, mas depois chegam aqui até aos 2 milhões. Estes estão com menos de 50 mil, têm esta distribuição aqui. Portanto, é fácil fazer uma análise assim, visual dos dados, olhando para os plots. Tem muitos plots diferentes, vocês depois podem ver na documentação do Pandas, enfim, tem lá muitas funções, mas basicamente é uma biblioteca bastante útil quando vocês querem fazer o pré-processamento dos dados, seleção dos dados e aquela análise, o data understanding, ou assim, que estamos a fazer os gráficos e ver como é que é a informação que está lá. Vamos ver um exemplo um pouquinho diferente, agora também para ver uma representação diferente do histograma. Este é um ficheiro que podemos tirar aqui desta base de dados das estrelas próximas do Sol, em que temos informação da distância, da declinação, etc., da magnitude, do tipo espectral e assim por diante. Portanto, temos novamente uma tabela que tem dados mistos, tem dados numéricos, tem dados que são strings, e portanto aqui dá mais jeito usar o Pandas para carregar isto. E agora vamos ver qual é a distribuição da magnitude dos tipos espectrais mais comuns, dos 5 mais comuns. Se nós fizermos aqui o value count nos tipos espectrais, vamos obter uma série que vai ter para cada tipo espectral a contagem, quantas vezes é que ocorre na tabela. E esta vem ordenada por ordem decrescente. Portanto, vem em primeiro lugar o tipo mais comum, o segundo e assim por diante. Se eu pedir só os primeiros 5, então obtenho só os primeiros 5 da lista e estes serão os 5 mais comuns dos tipos espectrais que tenho nesta tabela. Portanto, se eu quiser ver a distribuição das magnitudes nestes tipos espectrais, eu posso, num tipo espectral qualquer, eu posso escolher o tipo espectral. Eu podia pôr aqui mesmo uma destas strings, K0, G5 ou assim, mas como já tenho aqui as contagens, vou buscar o mais comum de todos, que será o primeiro que está nas contagens. Isto é independente do que está na tabela. Portanto, a receita funciona independentemente de qual for o mais comum, porque vai buscar o mais comum, qualquer ele que seja. Isto também é uma dica quando fizerem este tipo de código. Se querem o plot do mais comum, não convém pôr-nos lá, ir ver à mão e pôr lá hard-coded, não é? Porque se entretanto os dados mudam, ou temos uma atualização dos dados ou assim, pode já não ser aquele. Portanto, podemos fazer as coisas de maneira a ir ler os nossos dados, ver qual é que é o mais comum e depois ir buscar o mais comum ali. Depois, vamos buscar da nossa tabela a coluna da magnitude, mas desta coluna queremos só aquelas linhas correspondentes
a esta condição ser verdadeira. E esta condição vai ser, da nossa tabela, o tipo espectral ser igual àquele tipo mais comum. Portanto, notem como é que estamos a indexar aqui. Nesta coluna da magnitude absoluta, é só os valores em que esta comparação é verdadeira. Portanto, esta comparação vai-nos dar uma série de trues e falsos e usamos isso para indexar esta série da magnitude absoluta. Agora fazemos o histograma com 50 bins e temos aqui a distribuição para esta. O histograma não é uma boa maneira de ver distribuições, muitas vezes, porque, além de ser um bocadinho feio, se mudamos um pouco os bins, ele pode mudar bastante de aspecto, porque as coisas depois calham mais de um lado ou calham mais do outro, e como são contagens, pode ser bastante variável com o número de bins. Uma maneira mais elegante de ver as distribuições é usar Kernel Density Estimation. Neste contexto, o kernel é uma função simétrica, positiva e com integral de 1. Portanto, é uma coisa assim deste género, pode ser um triângulo, uma gaussiana, um cosseno, algo assim, mas que tem a área total da função é 1, quando integramos por todo o eixo. Ela é simétrica no zero, portanto, para positivos é igual a negativos, e é sempre positiva. E o que nós fazemos com estas funções de kernel é, em vez de estarmos a fazer contagens dentro de uma gaveta, de um bin para o histograma, para cada ponto da nossa série de dados, nós vamos somar a função kernel. Então, vamos supor que nós temos estes 5 pontos aqui, marcados com a cruz, e queremos representar a distribuição. Nós vamos somar esta função gaussiana deste ponto, somamos a este, então vamos ficar com esta curva aqui, e depois somamos estes 3 que vai-nos dar esta subida. E agora temos uma representação semelhante à que seria de um histograma, mas é suave e contínua, não tem aquelas descontinuidades dos bins. Podemos controlar quão detalhado é que fica pelo tamanho, pela largura da função de kernel que usamos aqui, mas terá sempre este aspecto contínuo. Então vamos fazer... Como? Como? Não, isto são exemplos. Mas qualquer uma que tenha integral 1, seja simétrica e positiva, pode ser usada como função de kernel. Porque depois a única coisa que fazemos é ir somando. Uma bastante comum é a gaussiana, essa costuma ser usada para estas coisas. Portanto, em vez de termos este histograma, podemos ter uma representação assim, somando as gaussianas nos valores todos, para ter aquele kernel density estimation, aquela curva. Então vamos fazer isso para comparar os 5 tipos espectrais mais comuns e ver a distribuição de magnitude desses tipos de estrelas. Vamos usar aqui o Gaussian KDE do SciPyStat para fazer aquele Kernel Density Estimation, e esta função o que faz é, nós damos os dados, se não indicarmos qual é a largura do kernel, ele faz o ajuste automaticamente, conforme o número de pontos e a escala dos valores e assim. Portanto, podemos deixar o automático. E o que vamos fazer para desenhar o gráfico, vamos ver o menor valor que temos, o maior valor que temos, e vamos criar o eixo do x entre o mínimo e o máximo com um certo número de passos, que vem aqui. Isto é apenas para desenhar as linhas, portanto, o número de passos é só importante para as linhas ficarem suaves, e vai depender um pouco da resolução do gráfico que nós temos. Se quisermos fazer um gráfico grande, convém pôr mais passos, senão nota-se os cantinhos. Se for um gráfico pequeno, não precisa ter muitos passos. Depois, vamos calcular o Kernel Density Estimation com os nossos dados. Portanto, isto será um vetor com os valores que nós vamos usar para fazer aquele gráfico da densidade. Vamos calcular os valores y chamando o nosso KDE. Portanto, o resultado deste Gaussian KDE será um objeto que pode ser executável também. Portanto, é uma função que nos vai dar os valores das densidades nos vários pontos, e depois podemos simplesmente devolver o eixo do x e os valores do y. A ideia desta função é que calcula o x e o y para o gráfico, mas não desenha logo o gráfico, porque nós podemos querer recolher vários destes e pôr o gráfico com cores diferentes, etc. Portanto, isto será uma função auxiliar que faz só os cálculos e depois nós usamos para fazer o gráfico. Então agora o que fazemos aqui será voltando aqui atrás, temos a nossa tabela, fizemos as contagens,
Portanto, podemos ir buscar os 5 mais comuns, os 5 tipos espectrais mais comuns, nas primeiras 5 entradas daquela série das contagens. E agora, para cada uma destas, para cada tipo espectral que temos aqui, vamos buscar a magnitude desse tipo espectral. Podemos até, aqui faltam os parênteses, isto ainda é do Python 2, podemos ir mostrando as médias ou assim, mas o que interessa agora é fazer aqui, usar os valores desta série para calcular o Kernel Density Estimation, fazer o gráfico. E aqui estou a usar este atributo da série, que é o values, que é os valores da série como um vetor do NumPy. Portanto, se vocês, a qualquer altura do programa, der mais jeito de olhar só para os valores e ignorar os índices, podem sempre usar o values. Também num data frame tem o values, que é simplesmente o valor numa matriz como as do NumPy. E depois podemos fazer o plot. Quando vamos fazendo estes plots, como não estou a pôr aqui figure dentro do ciclo, estes plots vão sendo todos feitos no mesmo gráfico, como séries diferentes. Depois podemos pôr a legenda, vamos usar o mesmo conjunto de strings dos tipos espectrais que tínhamos inicialmente. Portanto, se nós pedimos a legenda com uma lista de strings que tenham o mesmo número que a nossa série, vai ficando por ordem, pela mesma ordem, e ele vai etiquetar cada uma das nossas séries. Portanto, como isto foi a ordem que nós seguimos ali, podemos pôr a legenda assim e gravar a imagem. E aqui tem o resultado são os 5 tipos mais comuns e a distribuição de magnitudes de cada um deles com o Kernel Density Estimation. Portanto, isto é uma coisa que pode parecer um pouco complicado fazer, por exemplo, fazer o KDE, selecionar as magnitudes mais comuns, fazer os gráficos e assim, mas usando o Pandas e o SciPyStat, isto acaba por ter muito pouco código e é praticamente imediato fazer estas coisas porque já temos as ferramentas todas lá. Portanto, basicamente, o importante aqui é saberem que estas coisas existem, terem uma ideia de onde é que estão, porque depois os detalhes de como usar da primeira vez custa um pouco, é preciso andar à procura na documentação, exemplos e assim, mas se trabalharem com este tipo de dados mais regularmente, eventualmente isto torna-se bastante fácil, porque depois é sempre usar as mesmas ferramentas. Portanto, para resumir, agora hoje à tarde vamos ter mais tempo para exercícios, para tentar, no fundo, consolidar esta parte toda que fomos vendo até agora e para, no próximo sábado, vocês estarem já preparados para começar o trabalho final, porque é a última sessão e aí convém já arrancarmos para que é que querem usar isto. Portanto, o que eu vou falar na parte teórica do próximo sábado serão exemplos de aplicações mais específicos, até para algumas pessoas que ainda não sabem bem o que é que vão fazer, para começar a dar um pouco mais de inspiração, mas convém que esta parte de as coisas básicas, variáveis, funções, ciclos, etc., já esteja um pouco mais à vontade e que já tenham uma noção, pelo menos, do NumPy, do SciPy e assim, e se forem usar dados mistos, um pouquinho a ideia do que é o Pandas, para depois podermos estar a pensar como é que vão aplicar isto nos vossos trabalhos. Portanto, agora o que vimos foi enfim, só uma pequena amostra desta biblioteca do Pandas. Um dos livros é mesmo sobre isso, portanto, se isto vos interessar, convém olhar para o livro, porque isto tem mesmo muitas funcionalidades, muitas coisas diferentes para fazer. Vimos também, no SciPy tem várias funções para estatísticas e assim, este foi só um exemplo do Kernel Density Estimation. E a ideia é dar-vos aqui um ponto de partida e terem uma noção do que é que podem fazer para depois continuar.